pessoal, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um quadro onde eu analiso as propostas de cada político que quer disputar a eleição, ok? A parte 1 foi sobre Renan Santos, a parte 2 foi sobre Flávio Bolsonaro e agora a parte 3 vai ser sobre Lula. Uma das propostas dele, porque não dá para analisar, né, pessoal, todas as propostas em um vídeo só, ficaria muito grande. Então vai ser uma proposta só e a proposta de hoje vai ser sobre a regulamentação que ele quer fazer das redes sociais, que ele já falou que propõe fazer isso, né? Ele já flertou com essa ideia algumas vezes nesse mandato, mas ele está deixando claro que nesse próximo mandato ele quer deixar isso muito mais claro. Então vamos analisar essas propostas de forma séria, profunda e realista, sem torcida organizada, sem idolatria política e sem aquela superficialidade que domina boa parte do debate público brasileiro, beleza? Porque uma coisa é o político falar uma proposta bonita no discurso, outra completamente diferente é entender como aquilo funcionaria na prática, quais seriam os efeitos reais e principalmente quais perigos podem existir por trás daquela ideia, ok? E hoje eu quero analisar uma das propostas mais polêmicas associadas ao Lula, né? Vamos lá, como eu já falei, a regulação das redes sociais. Bom, mas antes de entrar na crítica, vamos primeiro entender tecnicamente como isso ia funcionar. Porque muita gente acha que o presidente simplesmente acorda um dia e decide regular a internet, mas não é bem assim, né, pessoal? Existe todo um sistema burocrático por trás disso. Qualquer mudança estrutural nas redes sociais envolvendo regras de responsabilização das plataformas, remoção de conteúdo, fiscalização ou criação de órgãos reguladores precisaria passar pelo Congresso Nacional. Ou seja, o governo precisaria apresentar projetos de lei, negociar apoio político, construir maioria e aprovar essas mudanças dentro do processo legislativo normal. E aqui entra um ponto muito importante. A Constituição de 88 garante liberdade de expressão no artigo 5º. Isso significa que qualquer proposta que toque nesse tema inevitavelmente esbarra em limites constitucionais. E é exatamente por isso que esse debate é tão delicado. Porque uma coisa é combater crimes claros, terrorismo, pornografia infantil, golpes, ameaças, organização criminosa. Outra, completamente diferente, é abrir espaço para que o Estado passe a definir o que é desinformação, discurso perigoso ou conteúdo inadequado. E aqui começa a parte mais perigosa da discussão. Quem define o que é verdade? Quem define o que é desinformação? Quem garante que isso não será usado politicamente? Porque o problema não é apenas a intenção inicial da lei. O problema é o poder que ela cria, percebem? E a história mostra uma coisa muito clara. Todo poder criado pelo Estado tende a crescer. É exatamente por isso que muitos críticos dessa proposta enxergam nela o risco enorme de censura indireta. Porque mesmo que o governo não censure diretamente alguém, ele pode pressionar plataformas, criar punições, multas, responsabilizações jurídicas em um ambiente onde empresas passem a remover conteúdo preventivamente por medo. E aí surge um fenômeno perigosíssimo, a autocensura. As pessoas começam a ter medo de falar. As plataformas começam a remover excessivamente os conteúdos. O debate público vai ficando cada vez mais controlado. E perceba como isso é muito delicado, meu amigo, porque nenhum governo fala abertamente quero censurar, né? Eles não falam isso. O discurso normalmente vem acompanhado de palavras positivas, proteção da democracia, combate ao extremismo, defesa da verdade, responsabilidade digital. E é justamente aí que entra uma crítica filosófica muito profunda. Porque talvez um dos maiores perigos para uma sociedade livre não seja a censura explícita, mas a censura que surge sobre justificativa de proteger as pessoas. Isso não é uma preocupação nova. Autores como Friedrich Hayek já alertavam sobre o crescimento gradual do poder estatal em nome de causas aparentemente legítimas. O próprio 1984 se tornou um símbolo cultural exatamente por mostrar como o controle da informação pode se tornar uma ferramenta de poder político. Agora, é importante reconhecer um contraponto também. Os defensores da regulação argumentam que as redes sociais hoje possuem influência gigantesca sobre eleições, opinião pública e comportamento social.
Eles dizem que as plataformas ganharam poder demais e que é necessário algum tipo de responsabilização para combater fake news, manipulação algorítmica e campanhas coordenadas de desinformação. Ou seja, o debate não é simples. O problema é que no Brasil existe um fator que torna tudo ainda mais sensível: a falta de confiança institucional. Muita gente simplesmente não acredita que esse poder seria usado de forma neutra. E aí o debate deixa de ser apenas técnico e passa a ser político. Agora pensa comigo, se o governo consegue ampliar a influência sobre aquilo que circula digitalmente, isso aumenta ou diminui o poder do Estado sobre a sociedade? Essa é a pergunta, assim, central. E é exatamente por isso que essa proposta desperta tanta atenção, porque ela toca diretamente em algo essencial para qualquer democracia: o livre debate das ideias. Ainda existe outra camada importante. Mesmo que um projeto desse seja aprovado pelo Congresso, provavelmente ele acabaria sendo discutido no STF. Ou seja, além da disputa política, haveria também uma enorme disputa jurídica e constitucional sobre os limites da liberdade de expressão do ambiente digital. Então, perceba como a situação é muito mais complexa do que slogans políticos de internet fazem parecer. Bom, vocês viram, né? Não é simplesmente regular ou não regular. Estamos falando de equilíbrio entre liberdade, segurança, poder estatal e democracia. E talvez a pergunta mais importante de todas seja essa: quanto poder você está disposto a entregar ao Estado em troca da promessa de proteção? Porque uma vez criado, esse poder dificilmente volta atrás. E é exatamente por isso que precisamos discutir essas propostas com profundidade, prudência e consciência histórica, meus amigos. Bom, se você curtiu esse tipo de análise mais profunda, já se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente não vive de paixão política. A gente tenta entender como o poder realmente funciona. Se inscreva, compartilhe e te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.